Envelhecer é um processo natural e irreversível, mas é possível se preparar para chegar bem nesta etapa da vida. O Opção Saúde de hoje vai tratar de doenças que têm maior predomínio na terceira idade. Veja como preveni-las e melhorar a sua qualidade de vida. Agora, no Opção Saúde. E para falar sobre doenças que podem nos acometer no envelhecimento, recebemos aqui o médico geriatra Antônio Carlos Pascoal Júnior. Doutor Antônio Carlos, seja bem-vindo à Opção Saúde. Muito obrigado pelo convite. Bom, doutor Antônio Carlos, então para a gente começar esse assunto de hoje, são considerados idosos pessoas acima de 65 anos, né? Agora, quais os sinais que o corpo humano demonstra, né? Os primeiros sinais de envelhecimento? O processo de envelhecimento, como já foi abordado, é um processo realmente irreversível, né? E a gente começa a envelhecer a partir do momento que nós nascemos. Então, os primeiros sinais que começam a acometer o indivíduo, principalmente são notados na pele, né? Nós percebemos um aumento dos traços, né, da personalidade, aquele famoso pé de galinha, né? Sinais que mulher, principalmente, nenhuma gostam, né? Exatamente. Infelizmente, são sinais que a gente começa a observar no indivíduo após os seus 35, 40 anos. Então, a expressão, a pele, né, o tegumento, seria basicamente o local onde começam a se expressar os primeiros sinais do envelhecimento. Sem esquecer que interiormente também nós começamos a envelhecer, com certeza, né? Agora, uma das coisas que ficam perceptíveis também é que fica um pouco mais difícil perder peso, por exemplo. Por que isso acontece, doutor? Conforme nós vamos envelhecendo, naturalmente existe uma tendência aonde nós vamos substituindo massa magra, que é a porção muscular, por tecido gorduroso. Isso acontece muito na terceira idade, né? Se acentua bastante, inclusive muitos idosos até não conseguem caminhar por perder muito massa magra. E lógico, depois da menopausa ocorre um desarranjo hormonal que favorece a este acúmulo de gordura. Então a dificuldade para se perder peso realmente é uma realidade. Agora, por exemplo, o diabetes, ele muitas vezes aparece após também os 60 anos. Por que essa doença chega nessa idade, nessa faixa etária? Hoje eu diria que nem só aos 60, mas ela está se apresentando até um pouco antes, devido principalmente à obesidade, né? Que é o fator determinante para a resistência insulínica até que se deflagre o diabetes tipo 2. Por isso, então, que a gente orienta, né, hoje cada vez mais, desde cedo, a prática de exercício físico e evitar o acúmulo de gordura durante a vida. Bom, além da glicose alta, muitas pessoas também apresentam uma variação no exame de colesterol. Inclusive pessoas que têm uma alimentação mais saudável até. Qual é o motivo? Existe, infelizmente, pessoas que tem uma predisposição genética à produção de colesterol pelo fígado, né? Então tem pessoas que a gente acompanha ao longo da vida e nós percebemos que apesar da pessoa tentar levar ao máximo uma vida saudável, contribuir através da alimentação, ela não consegue abaixar os seus níveis de colesterol, muitas vezes o ponto desejado, né? Então existe, sem dúvida nenhuma, uma predisposição genética nesses casos. Agora, muita gente sente diferença na pressão, né? A pressão sanguínea às vezes aumenta com o decorrer dos anos, chegando até a hipertensão. Isso é normal? É verdadeiro. Com o passar dos anos, as artérias, né, do nosso corpo, elas perdem a capacidade de acomodação do sangue. Elas vão ficando mais rígidas. E com isso a tendência é que ocorra um aumento dessa pressão. Né? Então, por isso que é muito mais prevalente a hipertensão nas pessoas de mais idade do que nos mais jovens. Bom, e agora a variação hormonal, ela marca a nossa trajetória, principalmente, né? As mulheres sentem muito isso. Porque o hipotiroidismo, ele é mais comum em mulheres com mais idade? O hipotiroidismo, existe também aí uma alteração hormonal muito mais frequente na mulher, uma patologia
que leva a complicar as inúmeras outras que muitas vezes o idoso acaba aumentando, e se verifica também uma certa predisposição genética no sexo feminino. É mesmo. Precisamos tomar mais cuidado com isso, como, né? E é um exame que deve sempre ser feito precocemente. É muito comum nós avaliarmos um paciente de 60, 70, 80 anos que nunca fizeram uma avaliação tiroidiana. Nossa. Então nós temos que ter o hábito, os médicos, de pedirem esse exame cada vez mais precocemente. Bom, e agora no próximo bloco nós vamos ver: o envelhecimento está associado ao aparecimento de doenças neurológicas? Continue com a gente, Opção Saúde volta já. O Opção Saúde está de volta e hoje estamos falando de algumas doenças que podem aparecer durante a terceira idade. E conosco está o médico geriatra Antônio Carlos Pascoal Júnior. Doutor Antônio Carlos, muitas pessoas sofrem com desgastes, dores nas articulações, né? Acabam tendo algumas limitações nos movimentos, que são algumas das características da artrose, né? Essa doença, ela também é uma doença ligada a essa idade? A osteoartrose hoje caracterizada como uma doença, né, muito prevalente, a mais prevalente na terceira idade, né, uma doença inflamatória e degenerativa que acomete basicamente aquelas articulações que sustentam peso. Então seriam articulações dos membros inferiores, né, do quadril, joelhos, tornozelos, mas também pode acometer outras articulações. Infelizmente, uma doença bastante frequente e que leva a muita limitação devido à dor nos idosos. Tá, agora, tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir, que ajude a prevenir a artrose? Com certeza. Lógico, também existe também o fator genético aí, né, que acaba levando ao desencadeamento, mas o principal fator na osteoartrose é a obesidade. Quanto mais carga essas articulações se submeterem, mais precocemente se iniciará o processo de degeneração e a dor articular. Então, a grande dica se resume em não adquirir peso. Tá, agora a gente vai conhecer uma história, né? A nossa equipe foi conversar com a dona Zuleika, que é uma senhora ativa, de bem com a vida e que sabe viver. Vamos ver. Fui avançando, 30, 40, 50, 60, e as limitações foram pouquíssimas, porque eu continuei nas mesmas atividades, né? Mesmo aqui, depois eu fui voluntária da PAI aqui quase 8 anos, depois nós fomos para Vila Asilo 20 anos, sempre nessa lida de arrumar roupa, arrumar remédio. Isso ajudou a passar, então, sem me preocupar com a vinda da minha idade. Agora que eu estou com 78, eu falei, eu vou fazer 80 daqui 2 anos. E daí eu falei, a mesma coisa, a limitação é física mais um pouquinho, mas eu faço a ginástica, eu tenho meu carro, eu acho que a limitação, primeiro eu ponho a luzinha aí, no Natal, agora não subo mais, já não dá mais, então a gente vai vendo que aos poucos ela vai chegando, né? Mas mentalmente eu tenho um controle muito bom, eu planejo as coisas, consigo fazer, tem muita gente do lado nosso que pensa igual, né? Um grupo de amigos, eu faço os exames, não tem nada, vieram todos agora completinho, certinho. A alimentação minha é uma alimentação, mais por causa da minha mãe que tem 99 anos, é adequada, né? Muita verdura, muita fruta, nas horas certas. Eu dou aula de pintura no centro de saúde de manhã, tem uma turminha boa. Agora, dia 24, nós vamos para São Paulo ver uma peça de teatro com a nossa equipe, né? Então, de vez em quando tem umas coisinhas assim boas. Às vezes eu vou lá correndo para Florianópolis ver meu neto, ver a minha filha, meu genro, que é outro filho que eu tenho. Então, com essas pequenas coisas, eu vou me enriquecendo, assim, de alegria, de saúde, porque a alegria, eu acho que ela está dentro da gente, não é? Faz 1 ano e 7 meses que eu faço Pilates. É só alongamentos, né? Terça e sexta de manhã, me sinto muito bem. Parece que até me renovou, parece que até mentalmente eu tenho estou mais assim, mais à vontade, né? Com mais vontade de fazer, de realizar. Não tem nenhum problema que chegue e eu falo, não posso, não vou fazer. Estou sempre pronta para fazer alguma coisa. História bonita, né? Muito bonita. Bom, agora nem todo mundo encara o envelhecimento da forma
dessa forma boa, né, que a gente viu com a dona Zuleika, né? Muita gente acaba entrando numa depressão, né, tendo dificuldades, e a gente até já viu aqui durante o programa que a depressão não é uma doença que acaba atingindo só aquela pessoa, né? Acaba envolvendo todo mundo que está em volta, a família, né? Com certeza. A depressão, ela costuma ser frequente nessa idade? O que a gente, os familiares, quem está em volta, pode fazer para contribuir, para melhorar esse quadro? O fato da dona Zuleika ter falado contribui muito para a gente entrar nesse ponto. Esse, sem dúvida nenhuma, é um envelhecer bem-sucedido, que é o que a gente procura realizar. Manter as capacidades funcionais do idoso, né? Para que ele tenha autonomia, para que ele tenha independência. A depressão, infelizmente, é muito prevalente, né? E tem algumas nuances que no idoso são bastante peculiares. É uma fase que muitos já adquiriram muitas perdas, né, durante a sua vida, e aquele convívio social acaba determinando muitas vezes o aparecimento dessa patologia, que tem como característica principal no idoso uma perda de peso muitas vezes inexplicada, onde nós não conseguimos, né, determinar algum fator que esteja levando a esse tipo de sintoma, né? Essa perda de peso. Mas a tristeza, aquela vontade de realizar as suas tarefas ficam completamente em terceiro plano, e é uma patologia que, de modo geral, complica muito as outras. Bom, agora o envelhecimento ele também está associado a doenças neurológicas? Com certeza, é uma idade, né, um período da vida onde nós temos o aparecimento basicamente das demências, principalmente a demência do tipo Alzheimer, que leva a um prejuízo cognitivo, né, de memória, de atenção, de pensamento, de raciocínio, muito grande a essas pessoas e que acabam fazendo com que o indivíduo termine muitas vezes em situações acamado, né, de uma maneira muito triste, a família sofre muito. E isso nós não podemos deixar de esquecer de maneira nenhuma. Bom, e quais as melhores as formas de se tratar o mal de Alzheimer? O mal de Alzheimer é uma doença, né, uma patologia que tem que ter um tratamento multidisciplinar. Não só o médico atuando de uma forma com medicamentos, mas também a fisioterapeuta, a terapia ocupacional. Os familiares são extremamente importantes para a condução dessa doença. Sim. Bom, doutor, vou pedir para você continuar com a gente, você aí de casa também, porque no próximo bloco vocês vão ver como prevenir algumas doenças e envelhecer bem. É daqui a pouco no Opção Saúde. Estamos de volta com Opção Saúde e aqui com a gente está o médico geriatra Antônio Carlos Pascoal Júnior. Até agora nós falamos de doenças que podem surgir, sobretudo no envelhecimento. E agora nós vamos saber como preveni-las. Doutor, uma qualidade de vida, ter hábitos saudáveis desde a infância, determina a saúde que teremos quando mais velhos? Com certeza, né? Hoje todos os meios de comunicação batem muito nessa tecla, né? Uma vida saudável, onde você pratique atividade física, onde você realize, consiga, na medida do possível, uma boa alimentação, evitar o cigarro, evitar o excesso de bebida alcoólica, o estresse, que infelizmente é algo que está difícil, né, da gente conseguir evitar hoje em dia, é o grande fundamento, a grande base para que a gente consiga envelhecer de uma maneira mais saudável e nunca esquecendo de fazer com que o indivíduo mantenha a sua funcionalidade. Esse é o grande objetivo. Bom, e hoje aqui no programa nós falamos sobre diabetes e hipertensão, né? Qual a importância dos exercícios físicos no controle destas doenças? O exercício físico, primeiramente, ele consegue abaixar os níveis, né, de glicemia, de açúcar no sangue, ele melhora o condicionamento físico, né, e ele também consegue, lógico, de uma maneira supervisionada, diminuir o uso de medicamentos relacionados não só com o diabetes, mas também com a hipertensão. Além disso, a gente se foca muito na parte assim cardiovascular, mas sem esquecer que os exercícios físicos também melhoram a memória.
É mesmo? Eles melhoram a memória, melhoram a vida social do indivíduo, o tempo de resposta, a concentração. Isso são pesquisas que demonstram isso. E mais ainda, não fazer uma atividade física sozinho, mas principalmente num grupo social. A vantagem, o ganho é muito maior. Que legal. Bom, agora no caso da artrose, que a gente já citou hoje também, como fazer para controlar, para melhorar as dores? O tratamento se baseia tipicamente com anti-inflamatórios, né? Porém, eles não mudam muito o curso da doença. É aí que entra o valioso papel da fisioterapia, né? Onde nós temos que focar principalmente um fortalecimento muscular para se retirar uma sobrecarga articular. É isso que nós temos que sempre ter em mente, não apenas o tratamento medicamentoso. E aí, se são tratamentos físicos específicos? O fisioterapeuta, né, dependendo do local onde esteja o acometimento de artrose, nós vamos fortalecer determinados grupos musculares. Legal. Agora, assim como nós exercitamos os músculos, é importante também a gente manter o nosso cérebro ativo, né? Com certeza. Como a gente preparar, exercitar o cérebro para preservar, né, a nossa memória? Basicamente, a gente tem que incentivar a pessoa na terceira idade a ter um convívio social. Ela tem que ter alguma atividade que exija intelectualmente dela. Nós vimos na reportagem a dona Zuleika, né, que pelo jeito ela toca algum determinado instrumento. Que ela estava mostrando as partituras, isso, né? Isso é um excelente exercício para o nosso cérebro, né? Então, o convívio social e não se isolar já é uma grande terapia para aquelas pessoas que querem ter uma cognição, uma memória melhor. Conversar, escutar, né? Conversar, escutar, participar de um grupo de terceira idade e fazer aquilo que gosta. A leitura também pode ajudar, né? Sem dúvida, aquelas palavras cruzadas, né? Jogar dominó, jogar baralho, fazer uma aula de pintura, de música, o convívio, isso é o que realmente leva a uma pessoa a melhorar a sua memória, a sua cognição. Bom, doutor Antônio Carlos, nesse programa a gente também conheceu uma outra pessoa. A gente conversou com a dona Josina, que há pouco tempo realizou o seu grande sonho, terminar os estudos. Vamos conhecer essa história. Era um sonho que eu tive de criança. Cada 6 meses, se você for boa, você tira 1 ano. Eu fiquei 2 anos, eu fiz a 4ª série. Fui boa na aula. Com 2 anos, eu fiz a 4ª. 3 anos, eu fiz da 5ª à 8ª. Fui bem nas provas, graças a Deus. Aí depois, mais 1 ano e meio, eu fiz o 3º colegial. É a melhor coisa que pode existir, a gente fazer o que você gosta. Não tem a idade, não tem a altura, né? Não seja que seja pobre, que seja rico, mas é o que a gente gosta. Eu vou buscar meu pagamento, eu faço minhas compras, eu pago tudo minhas coisas. Não dependo dos outros. 30 anos atrás, eu fazia assim, eu pensava assim, meu Deus, se eu chegar aos 50, aos 60, com a garra que eu tenho hoje, eu vou ajoelhar e agradecer sempre a Deus por isso. Eu não sinto velha, Eu não. Se pede para mim limpar uma casa, estou aqui. Pede para lavar uma roupa, estou. Se precisar ajudar a cuidar do doente, também estou pronta. Não tenho preguiça. Eu gosto de festa, bastante. Eu gosto de viajar. Eu quero convidar eu para arrumar malha, bater perna comigo mesmo. Não tenho preguiça, né? E eu acho assim, a gente sair um pouco de dentro de 4 paredes faz muito bem também, né? Não se envelhecer pelos anos, continuar com a cabeça de jovem, né? Se tiver algum problema que já foi, esquece, vamos continuar agora para frente, o que nós estamos vivendo hoje.
Que delícia, né, ver um lindo exemplo aí da dona Josina falando com um brilho nos olhos. É uma prova mesmo de que não tem idade, né, para ser feliz, realizar os sonhos, né? Com certeza, ela deu uma demonstração que nunca é tarde para a gente realizar um sonho, né? E a gente vê cada vez mais os idosos procurando realizar alguma atividade fora de casa. Isso é excelente. E manter-se ativo, atividades de lazer, esse contato com as pessoas, como a gente disse, é fundamental, né, doutor? Não tenha dúvida. O convívio social é o que realmente enobrece a nossa alma. É aí que a gente consegue colocar as nossas habilidades em jogo, só tendo convívio com outras pessoas. É isso, e aí a gente consegue manter, acho que a nossa saúde mental mesmo, Exatamente. Né? Bom, agora tentar se manter equilibrado diante de todos os estresses da vida, né? Que hoje em dia a gente tem bastante, né? Como? Ter uma atitude mais otimista, como a gente viu da dona Zuleika, da dona Josefina, né? Josefina. Josina, dona Josina, é importante, né? O ambiente que a gente começa a frequentar, a gente ter uma ótica otimista das situações, isso faz com que a gente viva melhor em qualquer época da nossa vida, né? Nós encararmos a vida de uma maneira que não só vamos colher dificuldades, mas também teremos frutos maravilhosos, né? Sim. Esse é o grande objetivo da ótica de cada um. A gente exercitar isso para que seu desempenho seja melhor, não só na idade adulta, mas principalmente na terceira idade, né? Com certeza. Bom, nosso programa já está acabando, mas acho que a gente finalizou bem com esse exemplo e com todas essas dicas. Acho que é importante a gente manter esse equilíbrio mesmo, cuidar da gente por dentro e por fora para envelhecer bem, né, doutor? Infelizmente hoje a gente, na correria da vida, a gente esquece de cuidar do nosso interior. A gente cuida muito do que é externo, né? Nós temos que começar a refletir um pouco mais da nossa função na sociedade e na nossa família. Isso com certeza vai enobrecer e enriquecer ainda mais nós como seres humanos e membros de uma comunidade. Com certeza. Doutor Antônio Carlos, muito obrigada por sua presença, sua participação aqui no programa, viu? Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, e você aí de casa pode conferir em nosso site esse e todos os programas já exibidos na hora que quiser. Então, Opção Saúde fica por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!